vocês um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim: qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois? O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isso? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela: não chores. Então vamos conversar aqui, nessa frase que tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida e às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, nós estamos encerrando o dia, e eu te pergunto: o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar: o que eu vi e o que eu ouvi hoje? Isso é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa: Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando. Vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando. Vocês imaginam se alguém estava vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, ele fez todo mundo parar. Todo mundo vai falar: onde é que ele está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele, como Deus, para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas. Eu não posso fingir que eu não te vejo chorar. Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa. Ela falou: doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei: porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam o que o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus, parou. Por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha: ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos, andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro. É a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Aqui, na verdade, a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação,
e a paixão de amor, de afeto mesmo, profundo. Então, na verdade, a compaixão e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, aqui e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Então aqui, quando essa atitude de Jesus não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro. E de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única, nós só lidamos com dor, sofrimento, de se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso, era de Jesus. Se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia. Como é que foi o meu agir hoje, o dia inteiro? Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós muitas vezes vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne. Ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei. Estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida, que Deus se interessa por cada coisa da sua vida, e que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz Ele. Não chores. Mesmo diante do sofrimento, da morte. Jesus é a nossa esperança, porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso, e um dia Ele vai te restituir todos eles, para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar. E nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar, vai ter algo diferente. Porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar
para a vida com outro olhar. Não precisamos parar. Mas para você e para mim conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim. Porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer, não chores, há um Deus que te ama, eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor, que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim, e a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele. Compreendem? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo? E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém, fala, tudo bem, a pessoa fala, não, você fala, então tá, depois a gente conversa, porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente, na verdade, não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazer ele enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas e falo, como é que está depois da morte de fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte, né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor Filó, estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tem reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado. Como é que elas têm feito a opção de caminhar. A opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio. Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor. Apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala, coragem. E faça a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Então, se essa frase não servir para que eu me avalie, que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez, porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com o meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer, não chores, há um Deus que nos ama. E Ele verdadeiramente se preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, Ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que Ele fica angustiado com o seu sofrimento, que Ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor, Ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que Ele quer somente o nosso bem, a nossa felicidade, somente. E que por muitas vezes a gente anda à margem, até da nossa própria vida. Então, nós não devemos camuflar as coisas, e passar, como dizem meus residentes, um reboco. Não. É importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar. Ele pode mudar.
Fala com ele de sua dor, fala com ele do sofrimento, fala daquilo que te incomoda, fala daquilo que não te deixa caminhar, porque às vezes muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então tem pessoas que falam, doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei, mas as alegrias que perde de ter? Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim, Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare, e dar sequência, e caminhar com confiança. Confiança. Então hoje a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho, eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado, olhar no olho do outro, perceber a tristeza do outro, perceber a dor do outro, perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma. Buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar e falar, deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real, a vida espiritual é real, Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece. E Ele cuida de você. Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós. Quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer, não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus. Porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi, não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou, segue. Mandou eles caminharem. Dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não. Falou, moço, levanta. Entregou para a mãe e falou, pode andar. Então é assim. Ele caminha junto. Ele te põe na sua vida de volta e fala, tenta outra vez. Eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo. Vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova. Vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião. Aonde está a minha religião? Em que verdadeiramente eu creio? Como é que eu faço essa relação com meu Deus? Como é que eu estou convivendo com isso? Qual é a alegria que me motiva de manhã? Como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida, para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um? Menos um para estarmos diante dele. E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje. Tão melhor. Com tão mais leveza pela vida. Sabendo que tudo é tão passageiro. E que a gente pode viver de uma forma tão bacana. Ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta. E a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha. Se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que está hoje o meu nível de humanidade. Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda, não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar, será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será?
Que é só um repetir: levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final. É só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Não pode ser isso. A vida não pode ser isso. Tem que ter mais. E viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar: vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas. Cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor. Sem que o outro saiba que foi feito por mim, que se deixar a gente põe etiqueta em tudo. Sem ninguém saber, mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. Filhos do mesmo pai, do mesmo barro. E vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro. Porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Que a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem. Eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum. O bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar, ter uma vida cheia, comprometida sim, até a raiz dos cabelos, com o outro, com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor, eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar: é assim mesmo, e começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, Filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou: o que eu faço? Ele falou: faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também. Seguir e fazer exatamente o que ele fazia. Vamos viver uma alegria que você vai incomodar as pessoas. Vai falar: mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo. Eu falo: eu sei, mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele. Porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou: já resolveu, já resolveu. Quando eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olha para o umbigo do outro. Olha para o seu irmão, olha no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você: quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade? Ou não disse uma palavra de coragem? Ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível? Não levou para o outro e disse: calma, não chore, Deus é nosso Pai. E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei: pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro, que amor não mendiga. Você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre, e ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais lindo. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar: ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai para o salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim.
Levanta, minha filha. Ela falou, eu não tenho ninguém. Realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei, você está esquecendo que você é filha de Deus. Ser filha do Altíssimo. Ele é Deus e Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada, uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha e fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia, e não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé. Crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé. E dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia. E que fala, caminhar com Ele me faz estar comprometido com o outro. Comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão? Para Deus? Faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer, antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro. Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que Ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. E que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas que me angustiam. É meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai, se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim.
ainda, muito difícil para todos nós, qual do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então, estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer: não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então, que hoje a gente possa pensar: quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver. Por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então, hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia, a gente pede a graça de manhã e fala: a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus e Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade, porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe, e mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração, me dê a graça de estar perto do Senhor, me dê a graça de te sentir, me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los, o quanto Ele quer curar tanta coisa em nós, o quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós, o quanto Ele quer a nossa vida muito melhor, que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava: gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando. Imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça, que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle. Que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir e nos dê um coração sensível como Deus. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz 2 convites. Ele fala assim: não temais os homens, e fala:
temei a Deus. Ele faz 2 convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário, depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais, mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. Há um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Então, um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então fica as pessoas vivendo uma angústia, e a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas por outro lado, nós que cremos, o domingo Jesus nos desafia mais uma vez para o nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes: não tenhais medo. Temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus, senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou, que ele revelou um Deus que é Pai, de amor, bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, um respeito àquele que é o Senhor. De tudo, o onipotente. Aquele que é o Senhor da vida e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho? Se para quem tem temor a Deus não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos,
Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai... Falei, mas você crê em Jesus? Creio. Ué, mas então tem uma coisa errada. Tem uma coisa desconectada. Se você crê de verdade, pois você é filho único, porque Ele te ama como ninguém, então tem medo de quê mesmo? De nada. Ah, mas se Ele não escolher aquilo que é bom para mim? Porque você não confia. Porque a gente, quando sabe que Ele nos ama, o que Ele vai dar de errado para você? Nada. É só você pensar em você com um filho. Você vai escolher alguma coisa de ruim para um filho? Nunca. Nunca. Assim é Deus conosco. Enquanto a gente não se convencer que a gente é filho único, amado, cuidado, a gente vai sempre ter medo, ter insegurança. Eu já falei com vocês que a nossa âncora na vida chama-se amor de Deus. Eu sou uma pessoa amada. Acabou. O dia que vocês descobrirem isso na vida de vocês, ninguém vai cercar vocês. Vocês vão começar a perceber como é que Ele cuida. É algo encantador ver como é que Deus cuida. E quando Ele diz não tenhais medo, é não ter medo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E mesmo quando você não está vendo, Ele já fez. Essa semana Ele fez tanta coisa linda que eu cantava dentro de casa assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Posso andar despreocupado, porque mesmo aquilo que eu não estou sabendo, Ele já resolveu. Então eu falo, obrigado por tudo que eu vi, mas muito mais, obrigado por tudo que eu não vi que o Senhor fez, e eu sei que o Senhor fez. Essa confiança de estar na mão de um pai, que muitas vezes eu preciso de um colo, que muitas vezes eu preciso de alguém que me ampare, que enxuga minha lágrima, que me deixa angustiado com uma situação que vai acontecer, inseguro com alguma coisa, e fala, me entrega. Você está com medo de quê? Entrega para mim, que eu soluciono para você. Então aprender a se abandonar, né? Quando a gente aprende a caminhar na intimidade com Ele, isso fica simples. Porque eu vou ter medo de quê? De nada. De absolutamente nada. Então a gente não precisa se preocupar quando a gente é um grupo pequeno. A Bíblia está cheia de exemplos. Como é que Esther derrotou Amã? Lembra dessa história? Alguém lembra da rainha Esther? Que é a mulher linda, que era judia, casou com o rei, iam matar todo o povo judeu, lembra disso? Exterminar o povo. O que Esther fez? O que ela fez? Nós estamos antes de ler a palavra, né? Jejuou uma semana, jejuou, orou com a turma dela, que eram as mulheres todas ficavam com ela, se arrumou lindamente, e o rei ficou enfeitiçado com a beleza dela, falou, fala o que você quer, Esther. Ela falou, não, só quero te convidar para jantar comigo, porque Deus ainda tem os planos inteligentes, né? Salvou todo o povo judeu. E tem tanta história maravilhosa na Bíblia. Uma das que mais me deixa encantada é a história de Gedeão, do século 12 a.C. Lembra dessa história? Reis, primeiro Reis? Não? Ninguém conhece essa história? Gedeão era um líder, um guerreiro de Israel. E eles estavam em guerra. E Deus, ele rezando, falou com Deus, aqui eu tenho 30 e tantos mil homens para a guerra. Deus falou, não, mas Gedeão é gente demais. Senhor, mas você ouviu o tanto que tem lá? 30 e tantos não é nada. Não, Gedeão, pode mandar 20 mil embora. Mas Senhor, você ouviu quantos tem? Gedeão, se eu deixar vocês lutarem com 32 mil, vocês vão achar que vocês ganharam por causa de vocês. Vocês vão entender que é a minha presença. Manda embora, Gedeão, 10 mil. Vai ficar só com 10 mil. Senhor, Gedeão. Gedeão, agora desce lá no acampamento para você conhecer como é que é os inimigos. Hein, Senhor? Vai lá, Gedeão, de noite. Se você tiver com medo, chama alguém, mas eu vou descer com você, Gedeão. Na dúvida, o que vocês acham que ele fez? Chamou um companheiro. A gente não acredita, né? A gente não acredita que ele vai junto, né?
Gedeão, eu vou com você, Gedeão, mas se você tiver dúvida, leva o companheiro. Lá foram eles para poder verificar. Subiram apavorados com um tanto de gente. Senhor, só viu a quantidade? Vi, Gedeão. É muita gente, 10 mil é gente demais. Não dá, Senhor. Gedeão, eu estarei junto. A gente não entende isso. Aí Deus falou com ele assim: Gedeão, manda os seus homens aqui para tomar água, e os que agacharem diante desse rio para tomar água, como um cachorro, ficarão. Quantos ficaram? 300. Gedeão queria a morte, né? Para lutar. Gedeão, agora vocês vão fazer o seguinte. Deus deu estratégia, mostrou o acampamento. Cada vocês, os 300, vocês vão se colocar em pontos estratégicos que o Senhor mandou. O que eles tinham? Uma trombeta e uma tocha de luz, que puseram fogo, só assim, só. Então, ao sinal de Gedeão, as trombetas vão tocar. O povo do acampamento acordou apavorado, que parecia que estavam invadidos, que estavam no vale, e eles em cima tocaram a trombeta, e a luz, eles acordaram apavorados, com as espadas mataram uns aos outros. Tinha quantas espadas? Uma de Gedeão, que levantou e falou: venci. Ele não, Deus nele. Fizeram o quê? Nada. Mas para a gente chegar nisso, é um chão de falar: o Senhor fará. Eu posso confiar nele. Ele não negará. Mesma coisa de Davi e Golias. O que Golias falou com Davi? Vem cá que eu vou pegar a sua carne, ser um frango, eu sou um gigante, e vou dar para os urubus comer. Vou dar para as aves comerem. E os reis Saul falou com ele: você não dá conta, você não é capaz. É assim que o mundo fala com você. Se diante de uma dificuldade, o mundo fala: vai não, você não vai dar conta. Você não é capaz. Qual que foi a primeira atitude de Davi? Vocês lembram? Não. Davi colocou as mesmas coisas que o Golias colocou. Se armou, colocou uma armadura, pegou arma, aí descobriu que não conseguia andar. É igual quando a gente quer fazer as coisas que o mundo faz, para poder vencer as coisas. A nossa regra é outra, porque nós somos cristãos. Qual é a nossa regra? Oração. A nossa regra é outra. Nós não vamos lutar com o mundo, com as armas do mundo. A nossa arma é outra, porque somos cristãos. Hoje uma mãe me perguntava angustiada: como é que eu vou falar com a minha filha de 12 anos que ela não vai beijar a boca agora? Explica para ela: porque somos cristãos. Esse é o nosso argumento. Porque somos cristãos. Você não é do mundo, porque somos cristãos. Não é agora que você vai começar. Ou nós nos assumimos, ou nos posicionamos, ou vamos ficar igual a qualquer pagão. Nós temos que fazer diferença. Muito bem. Aí Golias desistiu e falou Davi desistiu de colocar tanta armadura e falou: eu vou, então, do jeito que eu posso ir. Com o que ele foi? Ele falou: vocês podem vir com tudo, e eu irei com o que ele foi? E eu irei com o nome do Senhor. Ah, que poder é esse! O dia que a gente acreditar, nós vamos ter medo de quê? De nada. Nada poderá ameaçar seu coração. Nada poderá deixar seu coração as pernas bambas, porque você sabe na mão de quem você está. O único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. O único que sabe tudo que te angustia hoje. O único que sabe por que você está angustiado, aflito, nervoso, ou alegre, ou preocupado. O único que sabe. E o único que tem a solução. Isso é espetacular. Eu não sei se vocês leram alguma coisa de um cardeal que vai ser santo. O processo de beatificação dele já está em andamento há alguns anos. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Ele se chama François Xavier. Alguém já leu? Tem um dos livros dele que eu sugeria que vocês lessem,
Porque ele é fininho, fininho, não sei se custa R$10. Tudo de Deus é bom e barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Ele era arcebispo em Xangai. E era um arcebispo espetacular, quando o comunismo chegou lá. Além de fechar as igrejas, pôr fogo em tudo, ele foi preso. E ele foi preso, não sei se 9 ou 11 anos. Inicialmente, ele teve várias fases, mas inicialmente não tinha janela na cela, no local onde ele estava. Muito bem. E ele passou por várias fases. Internou algumas vezes, morto, né? E ele conta, esse livro é interessantíssimo, porque ele fala que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele vai explicar. O livro é fininho, mas cada frase é um soco no seu estômago, porque ele é espetacular. E ele fala, você crê em Deus por Deus ou porque você quer as obras de Deus? É as obras ou é por causa dele? É espetacular. Então vale a pena ler. Ele foi libertado, e tudo dele era com Nossa Senhora. Ele foi libertado num dos dias de Nossa Senhora, e trabalhou depois com João Paulo II, porque o cara era um fenômeno, era amigo pessoal de Bento XVI, e quando ele morreu de câncer, Bento XVI começou o processo de beatificação dele. O dia que vocês lerem, pelo menos esse livrinho dele, vocês vão entender. Ele celebrava na palma da mão, dentro da cela, né? Então vou deixar só água na boca para vocês poderem entender quem foi François Xavier. E esse homem um dia estava arrumando 5 pães e 2 peixes. Nas Paulinas eu tenho certeza que tem. Um dia ele arrumando a cama na cela, Deus escutou Jesus falando com ele assim, François, você é muito rico. Imagina, tinha nada, tinha uma cama para dormir, e que não era dele. Sou, Senhor, muito rico, tinha nada, né? Levaram tudo. Tinha nem Bíblia mais. Mas se o Senhor está falando, eu sou. Ser rico, François, você tem o meu amor. Porque se a gente tem o amor de Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Nos falta essa consciência. Então, numa das fases dele, que ele estava preso ainda, o guarda que foi tomar conta dele era católico. Ele preso. E esse guarda ficou amigo dele demais, né? Ele foi conquistando, ele era uma coisa encantadora, e ele foi conquistando. E esse guarda, por fim, facilitava para os seminaristas entrar na cela dele para ter aula. Ele dava aula escondido, 11h30 da noite. Ele ordenou vários padres, 11h30 da noite, terminava a ordenação à 1 da manhã. Diz ele que foram as ordenações mais longas. Imagina, os padres foram ordenados dentro de uma cela. Espetacular. Esse homem saía com ele para levá-lo para dar unção aos pobres, aos doentes, batizar, tudo escondido. Saiu os 2 de madrugada, porque ele estava preso. Como é que Deus cuida? Ele fala, o inimaginável. Deus colocou para cuidar de mim alguém que era católico. Tudo escondido, claro. Quando o comunismo era tudo escondido. E que esse homem tinha que fazer relatório. E por fim, esse guarda falou, eu vou fazer mais relatório do senhor, não. Ele falou, meu filho, senta aqui, se o senhor não fizer relatório, eles vão trocar você. E se colocar outro, como é que eu vou continuar minha evangelização? Então eu vou fazer uma coisa. Ele falou, mas eu não sei o que eu escrevo do senhor. Então fica atento, eu faço o relatório, François fazia, eu faço o relatório, você copia e assina, para que você continue comigo. E foi assim, até ele poder ser liberto. Então, porque Deus tem situações e faz coisas que ninguém pode imaginar, que Ele faz. Por que Ele faz? Por amor. Então, o que nos falta? Diante desses pequenos exemplos que eu disse para vocês, o que te falta? Confiança. Por que você não confia em Deus? Porque você não o conhece. Por que você não o conhece? Porque sua vida de oração é sofrível. Porque você não tem vida de adoração eucarística, eu estou mentindo. Você não lê a palavra, você não tem Eucaristia diária.
Então, como é que eu vou confiar num estranho? Não vou. Compreende o impasse que a gente fica? Então, enquanto a gente for cristão de domingo, da missa de domingo,